A gente deu aqui os exemplos dos homens, dos maridos em casa que acabam deixando algumas coisas para lá, mas eu quero também te fazer uma pergunta. A gente já falou aqui com a doutora Verusca diversas vezes sobre a mulher no mercado de trabalho e me faz perceber, e a gente sabe disso, que a mulher às vezes não consegue, ela, por mais que ela tenha capacidade de administrar vários papéis, algumas coisas ela vai deixando para lá. Às vezes é o salão de beleza que ela vai deixando para lá, ela está sem fazer a unha às vezes há meses, às vezes ela não sabe mais o que os filhos estão fazendo, ela fala, amanhã eu vejo o dever de casa, amanhã eu vejo o dever de casa. E já passou um tempão e ela não vê mais o dever de casa dos filhos há muito tempo. E algumas coisas ela começa a procrastinar e se torna uma rotina. Algumas coisas ela sempre vai deixando para depois, às vezes até um tempo para ela, até sair com as amigas. Como que tá a mulher, como você percebe a mulher hoje pela procura que você tem em consultório? De uma forma geral, as mulheres, elas por terem a maternidade, elas se acostumam até a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. O estilo da mulher é assim. É muito mais amplo, procura fazer várias coisas. O homem é totalmente focal. É aquele foco. Perdeu aquele foco, ele se embanana literalmente. É verdade. A mulher, ela perde o foco, ela tenta focar em outra coisa, em outra. Só que no meio disso, às vezes, algumas coisas escapam. Agora, o que eu tenho visto em consultório é que os homens hoje, na verdade, em quantidade grande, né, em sua maioria, deixam muitas coisas para as mulheres que eles poderiam fazer. Então isso sobrecarregou, porque a mulher acabou indo para o mercado de trabalho e ficou sobrecarregada com todas as outras coisas. Continuam do mesmo jeito, mas né? mercado de trabalho. Então as coisas acabaram se dificultando um pouquinho com isso. Mas se a gente for parar para pensar, tudo é fácil de você treinar. Coloca o foco e treina. Viu que está escapando uma coisa ou outra? Peraí. O que eu posso fazer primeiro? Agora, o que eu tenho visto em consultório é que as mulheres acabam se deixando de lado. Elas se procrastinam. Mas elas não deixam muitas vezes o filho, o marido, a casa ou até mesmo o trabalho. Primeiro elas se deixam de lado. Depois elas acabam deixando as outras coisas por tabela, dependendo do grau de situações que ela foi vivenciando, até de traumas que ela foi sentindo, aí aquilo vai com certeza ampliar. Mas geralmente elas se deixam de lado. E como mulher, eu gostaria que as pessoas parassem realmente e pensassem, você que é mulher, será que você não está se deixando? Porque se você tiver essa percepção, você pode mudar. A partir do momento que percebe, muda. Porque isso pode atrapalhar o casamento, pode atrapalhar as relações e aí vai, né? Imagina a cena, um homem chega em casa, a mulher tá com aquela camiseta de político, mão cheirando a cebola, porque não teve tempo de se arrumar, porque procrastinou, porque aí a ela comida... pensa assim, mas a janta tá pronta. Mas a janta tá pronta e ninguém me entende porque eu fiz a janta. Ok, mas... Será que não valia mais fazer um lanchinho e tá bem arrumada, de repente, de vez em quando, Vai né? depender da prioridade que você coloca na vida. É claro que é importante ter a comida, é importante cuidar do lar, mas não é bacana se deixar de lado. Até que ponto o quê, né? Administrar o tempo, Em algum né? momento você vai se cobrar. Agora, tem pessoas que conseguem se condicionar a fazer tudo ao mesmo tempo. Podem não fazer tudo de forma perfeita, mas cumprem a agenda. Agora eu queria perguntar para a Vânia. Vânia, até que ponto, se é que existe isso, o procrastinar pode ser positivo? Porque também, às vezes, resolver tudo de forma muito proativa e todas as decisões eu tomar de forma muito imediata, não pode fazer com que eu tome decisões erradas? Tem um procrastinar certo, correto, bom aí? Em alguns momentos vale a pena procrastinar, principalmente quando uma decisão é muito importante, vai ter um impacto muito forte no ambiente, na ecologia, no sistema em que se vive. Então, às vezes, você ter um tempo, não para procrastinar, mas para pensar, para receber insights de intuição, conversar com pessoas, pode ser saudável. Agora, para procrastinar conscientemente, eu acho que não é saudável no ambiente de trabalho, não. Se o líder ele percebe que ele está procrastinando, que a equipe dele está fazendo isso, ele deve procurar ajuda com quem? Qual que é o primeiro passo? Porque geralmente esse líder tem outros líderes também. Quem que eu procuro de primeira? Eu acho que se ele já percebe isso, ele tem que chamar a equipe dele e conversar com a equipe. E mostrar para eles de uma forma assertiva, mas não agressiva, o que está acontecendo, o que ele está observando. E pode ser até que ele esteja equivocado e a própria equipe nessa conversa mostre para ele que não, que tem outros fatores que estão impedindo que eles realizem as funções. Por exemplo, fatores externos, estão esperando informação de uma outra área, então por isso que o projeto não está andando. Mas a primeira coisa é conversar. Eu acho que o feedback é uma coisa que tem que ser muito praticada dentro das empresas pelos líderes e suas equipes. Tem que ser contínuo, não pode deixar só para o final do ano, quando vai acontecer a avaliação de desempenho. Não, tem que ser uma coisa contínua. Se o líder está observando que tem um problema, tem que realmente conversar no dia a dia.
Não deixe Não sei porque eu tô lembrando do meu Não chefe. pode procrastinar. Tá aqui, ó, falando comigo, inclusive. Exato. Mas é isso Ele mesmo. não pode procrastinar no fazer feedback. reunião todos os dias, que se faça reunião todos os dias, né? O feedback, às vezes, é visto como uma coisa chata. Então, o líder não pode procrastinar com o feedback de Meninas, eu tenho 3 boa. minutinhos para encerrar, mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta agora. Eu vou começar perguntando a você, depois eu estendo para a doutora Verusca, que é o seguinte. Em alguns casos, essa gestão, ela vai ajudar. Em alguns casos, a gente vai precisar de uma terapia também. Ainda mais se, como a doutora Verusca falou, isso for um sintoma dentro de uma patologia qualquer. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco, em quanto tempo a gente consegue, assim, mais ou menos, então, resolver esses problemas de procrastinação como equipe? Você falou que em alguns casos são oficinas, em alguns casos é, às vezes, 4 horas, de repente, de algo que vocês fazem. Como é que é para finalizar? Já surte um bom efeito. A primeira coisa é conscientizar a equipe de que está havendo um comportamento de procrastinação. Porque sem a conscientização, nenhum trabalho evolui, nenhum trabalho dá certo. Então, tem que primeiro conscientizar. Então, toda vez que a gente entra para fazer um trabalho com a equipe, a gente faz primeiro essa conscientização. E sempre interagindo com eles para que eles tragam as respostas e não a gente dê as respostas. Então, nós trabalhamos dessa forma. Quando eu falo nós, eu estou falando da Evolução Humana, que é uma consultoria especializada em desenvolvimento humano. A outra questão pode ser através de coaching, que aí é uma coisa mais focal. Vamos pegar especificamente uma pessoa que está tendo uma dificuldade com alguma coisa, está procrastinando, vamos trabalhar naquela competência específica. Então ele vai criar um plano de ação, onde ele vai ter metas muito bem definidas, com prazo, metas de curto, médio e longo prazo, para que aquele problema da procrastinação acabe. Então, depende muito da pessoa. Acho que todo líder deveria passar por um trabalho semelhante a esse, né? Eu acho que sim. E daí a equipe quando necessário, né? Porque se o líder ele administra bem o tempo, é mais fácil ele ensinar também. Você trabalha com coach até, né? Eu tenho que finalizar, mas eu espero que você volte mais vezes. Volto, Foi um prazer te receber obrigada aqui. Também. Quem quiser entrar em contato, a empresa de vocês é essa, né? Evolução Humana, Evolução Humana Consultoria. www.evoluçãohumana.com.br, que cuida de consultoria em gestão de tempo. E tem também um e-mail que é vania.faria@evoluçãohumana.com.br. Quem quiser entrar em contato através do telefone, o número é 0 operadora 11 2372 1092, está passando para vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Vânia, prazer. Doutora Verusca, para a gente finalizar também as considerações finais, o que eu pergunto é, quando é hora de procurar a ajuda de um psicólogo? Se você percebe que não está conseguindo encontrar seu eixo, que alguma coisa, alguma problemática, alguma situação na sua vida te fez ficar meio fora de sintonia, e que você está deixando tudo para lá ou tudo para depois porque você não consegue se organizar, com certeza alguma mágoa, alguma chateação, algum problema tirou você do rumo e você precisa fazer um processo de algumas sessões para você conseguir encontrar o seu rumo de novo, né? Ou uma outra situação, se você não consegue dizer não, você não tem nenhum problema emocional, você só não consegue dizer não. Então você precisa treinar isso. Então você faz todo um treinamento, todo um condicionamento para aprender a dizer não, para não ter que procrastinar. Porque senão a procrastinação vai ser o resultado de você não saber dizer não. É quase uma bola de neve, né? Sim. Você vai se autoalimentando daquilo e, de alguma forma, se você não resolve isso, daqui a pouco toda a sociedade se afasta de você. Porque percebe que alguma coisa está errada e as pessoas não vão entender que está errada com você. Vai achar que elas fizeram algo, alguma coisa está errada com elas e elas se afastam. Então, para evitar isso, vale a pena você buscar uma orientação, que às vezes é uma orientação por e-mail, às vezes são algumas sessões, mas é o tipo de situação que é rápida de se resolver e não precisa sofrer, na verdade. Procure ajuda, né? Procure ajuda. Quem quiser entrar em contato com a doutora Verusca, telefone 0 operadora 11 9550 5898 e 3326 7348, os dois telefones são 0 operadora 11. Através do site www.draverusca.com.br e do e-mail verusca, só com K mudinho, tá? verusca@ig.com.br. Está passando para vocês. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, também. Viu? Prazer recebê-la aqui. Espero receber as duas mais vezes. Com certeza. Muito bom esse bate-papo, né? E você está administrando bem o seu tempo?